Ok, pessoal. No último vídeo, nós definimos a força de atrito, vimos a equação para calcular o atrito, que é μ, que é o coeficiente vezes a força normal. Vimos que o atrito é uma força contrária ao escorregamento dos objetos. Entretanto, apesar do assunto estar finalizado ali, essencialmente finalizado, a marcação da força de atrito nem sempre é algo intuitivo. Então, nesse vídeo, eu darei para vocês diversos exemplos e nesses exemplos nós marcaremos a direção e sentido da força de atrito. Tá certo? Então vamos lá. Vamos começar pelo exemplo mais simples e óbvio. Eu tenho um objeto num plano e esse objeto está se deslocando para a direita. O que a força de atrito faz? Olha só, essa força de atrito aqui, ela é do tipo dinâmica, porque o objeto já está escorregando. Note, escorregando. O objeto está escorregando sobre o plano. Então, uma força de atrito dinâmica que está oposta ao sentido de escorregamento. O objeto escorrega para a esquerda, o objeto escorrega para a direita e a força de atrito está oposta para a esquerda, beleza? Então é um atrito dinâmico, porque o objeto já está em escorregamento e oposta ao sentido de escorregamento. Legal. Agora vamos para um objeto num plano inclinado. Olha só, forças que eu tenho, vamos começar pelas óbvias. Eu tenho a força peso, mas no plano inclinado quase sempre é conveniente a gente não trabalhar com o peso, mas sim com as projeções do peso, as componentes x e y, tá certo? Eu tenho a força normal para cima. Se esse objeto não afunda no plano, eu tenho a força normal equilibrando PY, e esse objeto tende a escorregar plano abaixo por causa do PX. Então, a tendência de escorregamento desse objeto é plano abaixo. Portanto, eu tenho aqui uma força de atrito oposta. O que acontece? À medida que eu vou inclinando o plano inclinado, eu aumento esse ângulo aqui. Note, esse peso x aqui, essa projeção do peso, essa componente do peso, vai aumentando de tamanho. E caso esse Px seja grande o suficiente, eu venço essa força de atrito que está oposta à tendência de escorregamento e o objeto de fato começa a escorregar no plano. E aí a força de atrito deixa de ser de natureza estática e passa a ser de natureza cinética ou dinâmica. Então, nós só saberemos se esse atrito aqui é estático ou dinâmico se soubermos se o objeto está ou não escorregando, tá certo? Mas, de novo, aqui eu tenho uma força de atrito oposta ao sentido de escorregamento ou tendência de escorregamento. Maravilha? Agora, nós vamos para o exemplo talvez o mais complicado de entender. É o seguinte, ó, um objeto apoiado sobre o plano e esse plano está se deslocando. Para vocês terem uma ideia do que é isso, imagina aí que você pega um livro, né, apoiado sobre a sua mesa, e sobre esse livro você coloca um objeto, sei lá, uma carteira, por exemplo, tá? O seu celular. E aí você começa a puxar o livro. Vai existir atrito entre o seu celular e o livro. Por quê? Para pensar. Suponha que não houvesse atrito nenhum. O que ia acontecer? Você ia puxar o seu livro e o celular ficaria parado até cair do livro.
Ou seja, o livro se desloca e, por inércia, o celular fica parado. Se nós prendêssemos uma câmerazinha em cima do livro, nós veríamos o celular escorregando em sentido oposto ao sentido do movimento do livro. Como esse escorregamento não acontece, a não ser que você puxe o livro muito bruscamente, mas nós não vamos entrar nesse mérito agora, como o celular não escorrega, significa que existe uma força impedindo esse escorregamento. E essa força é o atrito. Vamos tentar entender aqui no desenho, né? Esse experimento imaginário com o livro, com o celular em cima, eu só fui descrevendo porque é algo que você pode reproduzir enquanto você vê esse vídeo. Olha só, eu estou puxando esse plano aqui. Então, finge que esse plano aqui é o seu livro. Eu estou puxando ele. A tendência do celular é ficar parado, né, enquanto esse plano escorrega, enquanto esse plano vem, por exemplo, para a direita. Ou seja, nesse sistema aqui, eu tenho o plano indo para frente e o objeto que está em cima na tendência de escorregar para trás no plano. Na verdade, o objeto tem a tendência de ficar parado enquanto o plano vem para frente. Uma vez que o objeto acompanha o apoio, ele tem o mesmo movimento que o apoio, existe uma força fazendo isso. Existe uma força gerando esse movimento enquanto eu acelero esse plano aqui, enquanto eu puxo esse plano. Essa força é o atrito. Pense, por que isso talvez seja tão anti-intuitivo para você? Porque você está acostumado a pensar numa força de atrito com uma força que atrapalha o movimento. E nesse caso, a força de atrito é a força que justamente está fazendo com que esse bloco azul acompanhe o plano cinza. Caso essa força não existisse, você puxaria o plano, o bloco ficaria parado, até esse plano se deslocar bastante aqui para a direita e o objeto tombar. Maravilha? Então, esse exemplo aqui é bem complicado de entender. Talvez você tenha que repetir esse trecho do vídeo mais vezes até assentar esse assunto aí na sua cabeça, esse exemplo na sua cabeça. Vamos agora para um outro. O que eu estou representando aqui, com esse bloquinho azul, é um ímã de geladeira. Por que o ímã de geladeira não cai? Você pode pensar, é por causa do ímã, é essa força magnética que não deixa o ímã cair. Mas não, isso não é verdade. Essa força magnética que eu representei aqui de roxo é uma força que está fazendo com que o objeto fique colado junto à porta da geladeira. Então, essa força magnética simplesmente atrai o objeto na direção vertical. Então, essa força magnética faz com que haja o contato entre o ímã e a geladeira, sendo bem repetitivo. Bom, uma vez que esse objeto está tendendo a afundar na porta da geladeira por conta da força magnética, existe uma força que impede isso, que é a força normal. Essas forças se equilibram e o objeto não afunda porta da geladeira adentro. O peso está o tempo inteiro tentando fazer com que esse objeto se desloque para baixo. Quem não deixa? Quem que impede esse escorregamento? É o atrito. Então, não é a força magnética que faz com que o ímã não escorregue, é a força de atrito. A força magnética, ela cria contato entre o ímã e a porta da geladeira para que aí então haja a força de atrito. Maravilha? Próximo exemplo. Uma pessoa caminhando. Quando tem uma pessoa caminhando, o atrito não é uma força que atrapalha o movimento da pessoa. O atrito é a força que faz com que o movimento da pessoa de fato aconteça.
A força de atrito é o que faz com que a pessoa se desloque. Pense só. Se você estiver tentando andar numa superfície hiper escorregadia, sem atrito nenhum, você vai ficar simplesmente movimentando as suas pernas sem sair do lugar. Como se fosse o Michael Jackson fazendo aquele passo. Então, na hora que você tenta andar para frente, o seu movimento se dá no sentido de empurrar o chão para trás. O seu pé está tendendo a deslizar para trás. Quem não deixa? A força de atrito. E essa força de atrito está contrária ao escorregamento do seu pé. Essa força de atrito aqui, ela é uma força de atrito de que tipo? Estático ou dinâmico? Vamos pensar. Está havendo escorregamento entre os pés da pessoa e o chão? Bom, a não ser que essa pessoa esteja correndo extremamente rápido num chão liso, derrapando os pés, não. Uma pessoa caminhando em condições normais tem o seu pé sem deslizar no chão. Portanto, esse atrito é do tipo estático. Aí você fala, pô, mas por que estático? A pessoa está andando. Sim, a pessoa está andando, mas os pés dela não estão deslizando, derrapando no chão. Maravilha? É a mesma coisa que esse exemplo aqui. Se você está puxando o seu livro com o celular em cima, o celular acompanha o livro. Se o celular não desliza sobre o livro, esse atrito aqui é um atrito do tipo estático, mesmo tendo movimento. Tem movimento? Tem, mas não tem deslizamento do celular sobre o livro. Então esse atrito aqui é do tipo estático. A mesma coisa nos pés da pessoa. Os pés da pessoa não deslizam, não derrapam no chão. Portanto, é um atrito estático e oposto ao sentido de escorregamento. Então, note que nesses exemplos que nós vimos, qual que é a regra fundamental? O atrito é oposto ao sentido do escorregamento ou da tendência de escorregar, que nem sempre o objeto está escorregando propriamente dito. Maravilha? Tá. Agora, a gente vai para mais um. Esse é um exemplo de um carro. Antes de olhar para esse desenho aqui, vamos olhar aqui no cantinho. Isso é um carro de tração dianteira acelerando. O que significa falar tração dianteira? Significa que o motor do carro ele está preso somente nas rodas dianteiras. Ou seja, quando você afunda o pé no acelerador e engata as marchas para frente, somente a roda da frente gira e gira nesse sentido aqui indicado pela seta verde. Maravilha? A roda de trás, nesse caso, é uma roda boba. Ela não está conectada ao motor. Num carro de tração dianteira, a única coisa que você tem na roda de trás são os freios. Você tem freios na roda de trás, mas o motor não aciona a roda de trás. Ou seja, se você tirar esse carro do chão e ficar acelerando, você só vai ver a roda da frente se movimentar. Então vamos pensar o que eu tenho aqui nesse carro. Eu tenho a força-peso para baixo, em cada uma das 4 rodas, só dá para ver 2 porque é um desenho em 2 dimensões. Eu tenho força normal, a soma dessas forças aqui, dessas forças de natureza normal, tem que dar igual ao peso, de modo que esse carro não acelera para cima nem para baixo. Agora, pensa só, o motorista pisa no acelerador. Essa roda, ela tende, por causa do motor, a girar no sentido da seta verde. Ou seja, essa roda ficaria deslizando aqui no chão para trás. Não o carro se movimentando para trás, mas essa roda ficaria rodando em falso aqui, derrapando para trás. A força de atrito, ela é contrária ao sentido de escorregamento ou a tendência de escorregamento. Então, como a roda ela tende a escorregar para trás, a força de atrito atua para frente. Olha que curioso. No caso do carro,
essa força de atrito aqui entre o pneu e o chão não é uma força que atrapalha o movimento do carro, mas é uma força que faz com que o movimento do carro aconteça. Se esse carro estivesse numa poça de lama acelerando, a roda ia estar girando e o carro não iria para frente, é o carro atolado ali. Ou seja, a força de atrito nem sempre atrapalha o movimento de um objeto. Agora, e no caso da roda de trás? A roda de trás ela não está conectada ao motor. Então vamos lá, imagine esse carro se movimentando aqui para a direita. O que tenderia a acontecer com a roda de trás? A roda de trás ela ficaria parada, né, se não houvesse atrito nenhum. Ela ficaria parada, deslizando no chão para frente, junto com o carro. Ela ficaria acompanhando a carroceria do carro indo para frente. Para tentar ajudar um pouco, imagina que a roda de trás está travada. Né? Alguém colocou alguma coisa ali que travou a roda de trás. Esse carro ele ficaria se deslocando para a direita, com a roda sem girar, sendo arrastada no chão para frente. Então, uma vez que a roda de trás ela tem a tendência de deslizar para frente, o atrito está para trás. Essa força de atrito aqui é o que simplesmente faz a roda de trás ficar girando quando o carro se movimenta. Maravilha? Esse exemplo aqui também é bem difícil. Vamos para mais um. E se esse carro tiver tração traseira, ou seja, nesse carro o motor está acionando a roda traseira. Isso é muito comum em carros esportivos. Bom, aqui fica o contrário. É a roda traseira que está ligada ao motor, é a roda traseira que está sendo rotacionada pelo motor, é a roda traseira que tende a deslizar para trás por causa desse giro que o motor impõe. A força de atrito está oposta a essa tendência de deslizamento da roda, portanto a força de atrito aqui está para frente. Essa é a força grande aqui, é a força de atrito que impulsiona o carro. A roda da frente nesses carros esportivos é uma roda boba, que serve para virar o carro e também para frear o carro, mas o motor está conectado à roda de trás. E aí, como essa roda dianteira ela tende a ir escorregando para frente junto com o carro, a força de atrito atua para trás. Para ajudar nesse raciocínio, imagina um carro sendo empurrado com a roda travada, certo? Então essa roda ficaria arrastando para frente junto com o carro, a força que impede esse deslizamento é o atrito. Como essa roda, em condições normais, não está presa nem nada, ela simplesmente vai ficar rodando com essa pequena força de atrito, como se você suspendesse esse carro no elevador e ficasse dando tapas na roda no sentido dessa força de atrito e ela ia começar a rodar. Apenas isso. Num carro 4x4, o que é isso? É um carro que se você suspender e acelerar, você vai ver que as 4 rodas estão conectadas ao motor, tanto o eixo dianteiro quanto o eixo traseiro. Essa tração 4x4 é muito comum em jipes. Nesse caso, quando o carro está acelerando, se movimentando para frente, você tem que as 2 rodas têm a tendência de derrapar girando em falso para trás e a força de atrito atua para frente nas 2 rodas, impulsionando o carro para frente. Você pode pensar, então, que se nesse caso a força de atrito é a força que impulsiona e nesse carro eu tenho 4 rodas recebendo esse impulso do atrito, esse carro então andaria mais rápido, porque eu tenho mais forças impulsionando. Mas isso não é verdade. Por quê? Sobre mesma condição de aceleração, o que acontece nesse carro é que a força que estaria concentrada em 2 rodas, no caso de ser uma tração dianteira, nesse carro está distribuído nas 4 rodas, tá certo? Então o carro não vai ter mais impulso porque tem mais forças de atrito. Aquela força grande que estava dividida em 2 rodas, aqui está dividida em 4 rodas, ok? Vamos agora para o último exemplo.
Esse aqui do carro é o mais simples, um carro freando. Um carro em movimento para frente, o motorista pisa no freio. O que acontece? A tendência agora, com as rodas freando, independente do carro você tem freio nas 4 rodas, é que essas rodas travem e fiquem deslizando para frente junto com a carroceria do carro. Imagina um carro derrapando, rodas travadas ali, certo? Rodas travadas, o carro derrapando, as rodas estão deslizando para frente junto com o carro. E aí, a força de atrito é oposta ao deslizamento, ela é contrária ao deslizamento. O que vai acontecer? Vai acontecer que essa força de atrito vai ser a força que para o carro. Olha que interessante, no carro a força de atrito ela é necessária tanto para o carro acelerar, ganhar velocidade, quanto para o carro parar. Agora, a pergunta mais complicada de todas. Que tipo de atrito é esse entre as rodas do carro e o chão? É um atrito cinético, dinâmico, né? Que é a mesma coisa, ou estático? A resposta é depende. Aí você fala, não depende não. Se o carro está em movimento, o atrito é cinético, é dinâmico, porque o carro está em movimento, o movimento é isso. Não, toma cuidado, toma cuidado. A roda do carro vai ter atrito cinético ou dinâmico só se ela estiver derrapando, deslizando no chão. Em outros casos, em casos normais, o que acontece? O atrito é do tipo estático. O atrito é do tipo estático por quê? Porque não existe deslizamento, não existe derrapagem. Então, o atrito entre os pneus do carro e o chão é do tipo estático, se o carro não está derrapando, e dinâmico no caso de derrapagem. Isso é meio anti-intuitivo porque a gente associa dinâmico com movimento, mas não, é com deslizamento. Se a roda do carro não desliza, ela apenas roda, mas sem derrapagem, o atrito é estático. Então, para resumir, o carro está derrapando? Atrito dinâmico. O carro está andando sem derrapar ou freando sem derrapar? Atrito estático. E aí, qual dos dois é melhor? Vamos ver? Vamos voltar aqui numa tabelinha que nós vimos num vídeo anterior. Olha só, vamos pegar como exemplo o asfalto seco. Compare o atrito dinâmico, o coeficiente dinâmico com o estático. O coeficiente dinâmico é menor do que o estático. Então, o que acontece? Se você está freando o seu carro muito, só que sem deixar derrapar, você está no limite do atrito estático. Lá no limite, lembra que o atrito estático era igual à força que provocava o deslizamento, que tentava provocar o deslizamento até um máximo. Esse atrito máximo é μ vezes a força normal. Se eu estou exigindo o máximo do meu carro sem derrapar, eu tenho um atrito muito maior disponível, que o coeficiente estático é superior ao dinâmico. Então, se eu pegar 2 carros, um deles eu acelero o máximo e deixo a roda derrapar, a força de atrito que impulsiona o meu carro é 0,6 vezes a força normal. Agora, se eu acelerar o máximo possível o meu carro sem deixar a roda derrapar, então eu tomar o cuidado de não acelerar tanto assim para evitar a derrapagem da roda, a força de atrito que impulsiona meu carro vai ser 0,9 vezes a força normal, vai ser uma força maior. Ou seja, o carro vai acelerar mais quando eu estou sem deixar derrapar, explorando o limite máximo do atrito, do que quando eu derrapo. Para frenagem é a mesma coisa. Afunde o pé no freio, permita com que as rodas derrapem. A força que vai parar o seu carro é 0,6 vezes a força normal.
Agora, freie o máximo possível, mas não permita a roda o máximo possível, mas não permita a roda derrapar. A força que para o seu carro é 0,9 vezes a força normal, portanto, seu carro para antes. Esse é o papel do freio ABS. Os carros hoje em dia são equipados com um sistema de freio ABS que impede a derrapagem da roda, impedem o deslizamento. Se você pisa no freio o máximo que você conseguir, você tem um sistema eletrônico que controla o freio e tenta manter o carro próximo desse atrito estático máximo, que é um atrito maior do que o dinâmico, do que o atrito de derrapagem. Então, não permitir o carro derrapar é uma boa escolha para ganhar tanto capacidade de aceleração quanto capacidade de frenagem. Maravilha? Então, no próximo vídeo a gente vai discutir exercícios.